sabe quem foram os primeiros moradores do Brasil? Eu nasci índio e quero morrer sendo índio. Eu sou índio porque sei dançar o ritual do Auê. Eu sou índio porque sei contar a história do meu povo. Eu sou índio porque nasci na aldeia. Eu sou índio porque o meu sistema de viver, de pensar, de trabalhar e de olhar o mundo é diferente do homem branco. Eu sou índio porque sempre penso o bem para o meu povo e todas as nações indígenas. Eu sou índio pataxó, sou brasileiro, sou caçador, pescador, agricultor, artesão e poeta. Enfim, sou um lutador que sempre procura a paz. Sou índio porque sou unido com meus parentes e todos aqueles que se aproximam de mim. Sou índio e tenho orgulho de ser índio. Olá, amores! Gostaram da poesia? Conseguiram perceber quem foram os primeiros povos do nosso país? Claro, né? Os indígenas. O poema que vocês ouviram agora é desse rapaz, olha só, o Canátio Pataxó. Ele é um poeta, mas também ele é professor. Ele dá aula numa escola indígena lá em Minas Gerais, tá bom? Ele nasceu na Bahia, mas hoje ele vive em Minas Gerais. Então, ele, como defensor da cultura indígena, ele é conhecido no mundo poético como uma pessoa que traz muitas informações através da poesia sobre os índios. Ele é indígena, ele é cacique e ele cuida do seu povo, tá bom? Agora, nós vamos estudar um pouquinho onde é que estão esses povos indígenas. No nosso Brasil, onde eles estão? Por que a gente não costuma ver tanto índio na rua? Porque nós talvez nunca nem tivemos a oportunidade de ver um índio. Esse número, pessoal, ele diminuiu com o passar dos anos. Antes da chegada dos portugueses aqui ao nosso país, há mais de 500 anos atrás, os povos indígenas eram muitos mesmo. Só que existiram guerras, existiram conflitos e esses povos eles acabaram diminuindo. Mas eles existem e são muitos ainda, não como antes, mas são muitos. Olha só, vamos ver o mapa? O mapa, pessoal, que tem aí para vocês está na página 47 do nosso livrinho de história. Se vocês puderem pegar o livrinho lá, corre lá, vai lá, pega o livro e vocês vão ver bem melhor, tá? Esse mapa, ele mostra principalmente a quantidade de povos indígenas espalhados por todo o Brasil. Então, todos os nossos estados, percebam, têm grupos indígenas. Existem povos indígenas. Tia, mas por que povos indígenas? Não é um povo só. Sim, eles levam o nome de indígenas, mas cada um tem a sua maneira de viver. Cada povo tem os seus costumes, tá bom? E esses costumes, pessoal, é o que fazem os indígenas serem tão especiais, tá bom? Vamos aqui rapidinho ver, olha só. Aqui nós vamos ter os estados que têm o maior e o menor número de indígenas, tá bom? Olha só, aqui, essa área aqui, ó, é a área amazônica, é a nossa região amazônica, tá? Onde tem o maior número de florestas e tudo mais. E é lá que vive esses grupos maiores de indígenas, não é? Porque com o passar do tempo eles começaram a sair daqui, ó, das praias, tá bom? E começaram a entrar mais no interior do nosso país. E a parte mais interiorana, ou seja, a parte mais
no meio ali do Brasil é o Amazonas, né? É a parte mais protegida pelas florestas. Então, os índios, eles se concentram mais aqui. Então, veja que o maior estado é o Amazonas, com o maior número de povos indígenas, tá bom? Depois vai vir o Mato Grosso, que é aqui essa área todinha, e também o Pará, todos eles na região norte, tá? Professora, eu não estou vendo meu estado. Eu moro onde? Aqui. Está aqui na zona. Estado do Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte, nós vamos ter 2 povos indígenas. Sendo que, desses 2 povos, a sua grande maioria pertence ao povo potiguar, que é uma palavra indígena, né? É o povo potiguar. E também aos povos tapuios. Né? Então, esses 2 povos são os que têm mais presença no nosso Rio Grande do Norte, os potiguares e os tapuios, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da comunidade. Onde eles vivem? Como são as casas? Vamos lá? Olha só. Antes da gente falar das casas e onde eles vivem, é importante que a gente saiba que cada comunidade indígena, ela tem seus costumes diferentes, tá bom? Cada uma tem costumes diferentes. Tem uma língua diferente. Pois é, gente. Não existe uma língua indígena, existem várias línguas indígenas. Cada povo tem a sua língua, tá bom? Sua linguagem, seu jeito de falar. Então, e existem as escolas que tanto eles ensinam o português, porque os índios que vivem no Brasil, como eles também ensinam a linguagem própria deles. No caso, os potiguares vão estudar o idioma que se fala na comunidade potiguar, tá bom? Então, meus amores, isso é muito importante que a gente saiba. Então, eles também têm maneiras de viver diferentes. Eles não têm a mesma maneira de viver que nós, né? Que não somos indígenas. Temos sangue indígena, mas nós não fazemos parte da cultura indígena. Nós não seguimos os costumes de uma comunidade indígena. Nós somos não indígenas, tá bom? Olha só, nós temos a cultura de viver em casas. Não importa, grande, pequena, com muita gente, com pouca gente, nós moramos em casas, tá bom? E a maioria delas é de tijolos. Algumas outras são feitas de taipa, que é a madeira, junto com barro, e eles vão formando. Minha avó chegou a morar numa casinha de palha, a casa era tão bonitinha. E também passou a morar numa casa de taipa, que é essa coisa que eles pegam, colocam madeiras e depois colocam barro e depois cobrem. Alguns cobriam com telhas, outros cobriam com palha mesmo, e a depender das condições, né? Então, também tem essa... Mas tudo era casa, todo mundo mora em casa, né? Infelizmente, tem aquelas pessoas que não têm casas para morar. Mas como a gente está falando de moradia, a gente está falando de casa. As casas que a gente conhece são assim, grandes, pequenas, mas ficam em ruas, não é isso? As de vocês, com certeza, ficam numa rua. Mas já as indígenas são diferentes, elas não seguem esse mesmo padrão que a gente, de morar numa casa que é numa rua. Não, nem todos são assim, tá bom? Olha só, nós vamos ter aí, ó, tcharam, a imagem para vocês, tá? Essa daí, pessoal, é um tipo de moradia. As famílias indígenas, elas podem ser divididas em aquelas que moram cada um em sua moradia, cada família em sua moradia, e também tem aqueles povos que moram toda a comunidade indígena, como se pegasse todo mundo daquele bairro e morasse numa única moradia, tá bom? Esse aí que vocês estão vendo, olha só, esse aqui, ele é principalmente esses aí,
vocês vão ver lá na página 48 do livro de vocês, ele vai mostrar essas aldeias aí, a aldeia dos Yanomamis. Os Yanomamis, meus amores, têm essa maneira de morar, todo mundo junto, nessa moradia circular. Ela tem uma prestem bem atenção, olha só, vocês estão vendo? É circular, tá bom? É uma casinha construída. E no meio eles fazem todas as danças, contam as histórias, tem as reuniões e tudo mais. Os Yanomamis, pessoal, eles são conhecidos exatamente por serem desconhecidos. É um dos grupos indígenas mais difíceis que existem de encontrar. Porque eles moram muito, muito afastados. E eles são muito, mas muito reservados. Ou seja, o que é ser reservado? Eles não aparecem para ninguém. Tanto que as fotos que vocês estão vendo aí foram fotos tiradas da parte de cima, foram fotos aéreas tiradas de aviões, de helicópteros, e que só sobrevoavam, porque eles não querem contato com ninguém que não sejam da tribo deles. Esse é o costume deles. Já essa outra imagem que vocês estão vendo aí, ó, pessoal, ela pertence a outros povos. Já são povos que já tiveram mais contatos com os não indígenas, que já sabem o que é rua, cada família já mora uma casinha separados, né? Só muda assim, o jeitinho é bem indígena de ser, tá bom? Então a moradia não é igual para todos, tá certo? Vai depender do costume de cada um. Ou eles moram divididos em cada família em sua casa, ou eles moram todos juntos numa única moradia, tá bom? E agora, para fixar tudo na nossa cachola, a tia fala demais, né? Para fixar tudo na cachola de vocês, a gente vai fazer as atividades da página 47, olha ela aí, 47, e também a questão 1 da página 48, tá bom? A primeira e a segunda questão da página 47 vai falar exatamente sobre aquele mapa que nós vimos anteriormente, tá? Quais são os 3 estados com maior número de povos indígenas? Eu já falou. De acordo com o mapa, há povos indígenas do estado que você mora? Vamos lá. Já na página 48, na questão, só o número 1 que é para fazer, tá, meus amores? Olha só, vocês vão ter aí uma atividade que fala sobre os tipos de moradia, tá bom? Vocês vão ter a primeira moradia que a tia falou, que é dos Yanomamis. Depois vocês vão ter a moradia dos Guaranis Nandeva, que a tia mostrou também. E aí vocês vão ter a casa de vocês. Então, vocês vão ter que colocar, por exemplo, primeiro, a moradia é grande dos Yanomamis. Se os Yanomamis você achar grande, você vai marcar um X. Se dos Guaranis for grande, você vai marcar um X. Se não for pequena, você não marca nada. E a sua casa? É grande? É pequena comparada aos Yanomamis? Comparado aos Guaranis? Então, você só vai marcar aquilo que aquilo que as moradias são, tá bom? Então, um beijo bem grande e até a próxima aula, se Deus quiser.